Agora, o Cascão, vamos falar da tua vida, pô. Já falamos dos assuntos quentes. Quero saber como que você se enfiou nessa confusão aí de rádio, televisão, clube. Você começou também no Guarani, trampou com o Neto lá. Um salseiro do caramba. Conta pra nós aí. Na verdade, eu rodei, né, meu? Comecei em 1998, fui fazer estágio na Rádio Bandeirantes. Lá se vão 25 anos, né? Eu tava chegando lá nessa época. Então, eu fui estagiário lá, fiquei 1 ano. E lá eu conheci o Neto, ele tinha acabado de parar de jogar. A verdade é o seguinte, eu sempre fui extremamente grato, né, ao Neto, porque ele é um cara que sempre foi meu parceiro, sempre considerei como um irmão mais velho, assim. Eu tive a ideia junto com o Fabrício Bosio, que o Sr. Mani conhece bem, você conheceu outro dia, a gente foi tomar uma ali. E é do Alambrado também, o Fabrício é padrinho da minha filha mais velha e o Neto é da minha filha mais nova. Então, quer dizer, eu me juntei aos dois. O próximo vai ser o Michelete, é isso? Só que assim, o Fabrício é um cara extremamente centrado. O Neto é extremamente louco. Então eu tenho as duas vertentes aí. E assim, a gente teve a ideia de fazer o Eterno Xodó, que é a biografia do Neto. Nós lançamos ela, nós tivemos a ideia em 98 para 99. Foi naquela época? Foi naquela época. Nós fizemos 2 edições já. Fizemos uma primeira edição, que esgotou, fizemos uma segunda, que também esgotou. E aí a gente tá pensando em uma terceira, porque a mulher dele... Porque esses rolos de mulher é uma foda, né, mano? Porque aí o que aconteceu? A Fernanda era a mulher dele em todo, né? No período da biografia foi a Fernanda, que é a mãe dos 2 primeiros filhos do Neto, a Luiz e o Gustavo. Mas o Neto separou da Fernanda e casou com a Sandra. E o Neto tem outros 2 filhos com a Sandra, né? O João e o Júlio. Só que o Eterno Xodó, ele acaba, a última folha do livro é a foto dele com a esposa e os filhos. E era a Fernanda. Então agora a Sandra me cobra para fazer uma nova edição para poder atualizar. Então, enfim, tudo começou com o livro. Faz sentido, né? Faz sentido, lógico. Claro, você já conheceu o Neto antes? Então, eu conheci o Neto em 98, lançamos o livro Foi em pelo 99, livro que você 2000. conheceu ele? Não, a gente já se conhecia, a gente começou a fazer... Eu conheci ele como estagiário da rádio. Então ele tinha acabado de parar de jogar, ele começou a fazer jogos por cachê. Jogos comentarista. Assim, comentarista por cachê na rádio. Ele fez até o primeiro Mundial do Corinthians em 2000, ele fez como uma espécie de freela na TV também, porque aí era o Neto e o Rivelino, pouca gente lembra. Com o Luciano do Vale narrando. Então, quer dizer, ali a gente começou uma relação, como eu comecei a fazer o livro, começou uma relação muito próxima, né? Começou a acompanhar ele. Conhecer a família. Então eu conheço a família Dona Cid, seu Carlos, a família toda dele. Inclusive, o último final de semana eu tive lá em Santo Antônio de Posse. Ele comprou um sítiozinho, tava lá os veinhos, a irmã, a Mayra, o Jones, que cuida do sítio. Cara, virou meio que a minha família, entendeu? Porque eu convivo com essa turma aí. Com o João Carlos, que é o mais velho, o Richard, falecido Richard. Eu morei lá quando eu fui trabalhar no... Enfim, aí foi assim, aí nesse contato muito próximo... ali como estagiário da rádio, acabou o meu estágio, ele me levou para eu ser... ele foi pro Guarani para ser gerente de futebol, vocês devem lembrar, que ele tava bem gordão, ele foi ser gerente de futebol. Isso foi 2001. E ele me chamou para ser assessor de imprensa. Cara, eu não tinha experiência nenhuma, sabe? Nem clube de futebol, nem assessoria de imprensa, eu era um jornalista recém-formado. Cara, mas ali eu criei o meu método de trabalho. Eu fui o primeiro assessor de imprensa da história do Guarani de Campinas. Porque até então não tinha muito isso, né? Não tinha. Os clubes aqui em São Paulo tinha um ou outro ainda. Acho que o Savoia foi do Corinthians. Mas ainda era muito roots, né? Era muito futebol raiz mesmo. Rudimentar. Rudimentar. Então, tipo, não tinha muito. Então eu fui lá, eu acho que eu implantei um trabalho bacana. A gente criou uma sala de imprensa móvel. Porque o que acontecia também? Acho que começou um pouco essa parada de hoje em dia. As repórteres meninas iam entrevistar os jogadores. As meninas de São Paulo aqui iam pra lá. E como é que era antigamente? Sempre foi que você fez muito tempo no isso. Vestiário. Você tava no vestiário, os caras tudo pelado. Começou as meninas a reclamar. Pô, tomar no cu, eu não sou obrigado a ver os caras pelados. Cara, o mundo do jornalismo esportivo era assim. A gente mudou. Então, lá atrás, isso em 2001, a gente teve a ideia de descer lonas, como se fosse um backdrop, tipo com os patrocinadores,
A gente criava uma salinha de imprensa dentro do próprio vestiário. Uma zona mista. Uma coisa que é muito legal. É uma palavra que você devia usar agora, entendeu? É verdade. E a gente criou... Enfim, implantamos um trabalho bacana, ficamos lá quase 3 anos. Só que acontecia muita coisa errada no Guarani, né? Coisa errada é de grana mesmo. A gente era o Beto... Não, o Betozinho tinha acabado de sair. Entrou José Luiz Lorenzetti, que era o presidente, mas nem era ele que fazia coisa errada. Enfim, eram os vices lá, que a gente ficava sabendo das coisas erradas. E a gente acabou saindo de lá. Eu caí depois de uma derrota. Olha só, você já viu isso na tua vida? Eu caí... Tô ouvindo. O Guarani perde papo. O Guarani não perdia da Ponte há uns 15 anos. Perdeu por 3-0, 3 gols de um argentino que chamava Dario Gigena. Ele meteu máscara do macaco. Talvez, acho que vocês não lembram disso? Eu lembro disso. Que ele colocou a máscara do macaco, foi no brinco. 3-1, nós perdemos a invencibilidade. Aí o presidente, para tomar aquela atitude de mudar a chave, manda o assessor de imprensa embora. Porque eu não pagava pau pra ele, velho. Porque o cara só... Enfim... Eu sabia que ele fazia coisa errada. Quem me levou pra lá foi o Neto. O Neto era o gerente de futebol. E ele levou o Neto. Mas o Neto não tava mais lá? Não, o Neto tava lá. O Neto ficou comigo o período todo. Só que quando eu caí, o Neto caiu 2 semanas depois. Porque o Neto acabou ficando dependente de coisas meio... Por exemplo, tinha que fazer ligar para reservar as coisas do hotel, fazia o administrador. Mas eu fazia toda a parte do burocrática também. Burocrática, que era tipo imprimir a divisão de quartos, essas coisas. O Neto não sabe fazer, cara. E eu que fazia. Então, rolou essa dificuldade também para ele organizar essa parada e ele acabou saindo... Acho que 2 semanas depois. Mas foi bacana, a gente fez um puta trabalho no Guarani, sabe? Tanto que ficou um gostinho de falar assim, pô, a gente precisa voltar um dia pra um time de futebol, porque, porra, foi do caralho o que a gente fez aqui e tal. Meu, ele reformou o Guarani, pra dar um exemplo, assim, aqui a cotação mudou muito, né? O valor do dinheiro mudou muito. Mas é como se fosse hoje, o Guarani pagava 15 pau por concentração num hotel 5 estrelas em Campinas. Cara, aí o Neto, isso aí foi ideia do Neto, cara. Ele falou assim, porra, pra que pagar essa puta grana aqui se a gente pode reformar com uma concentração, com 15 mil, a gente reforma todo o Brinco de Ouro aqui, os quartos que estavam largados, reforma e economiza. Olha quanto que não vai economizar. Fizemos. A gente fez um puta de um trabalho lá, sabe? Revelamos, cara, grandes jogadores. Quem tava lá na época? Cara, na época tava o Alex Meia, do Inter, do Corinthians, campeão mundial. Campeão mundial, acho que no Inter ele foi. Mas no Corinthians ele foi Libertadores. Libertadores, aí ele sai. O Alex estava lá. Quando eu cheguei, tava o Edu Dracena, meu parceiro até hoje. O Edu é meu parceiro até hoje. A gente meio que começou junto. O Edu, acho que começou no Guarani profissional em 99, mas ele tava ali começando. Então, tipo, eu morei com o Edu na concentração do Guarani. Quando ele voltou da Turquia... ele voltou da Grécia, ele jogou no Olympiacos, até ele ir pro Cruzeiro, que aí ele foi tríplice coroa lá, ele ficou uma... Colucha. Ele ficou uma lacuna aí de 2 meses, eu morei com o Edu. Então, cara, assim, eu viajei o Brasil inteiro, tive uma puta experiência no Guarani, foram praticamente 3 anos viajando o Brasil inteiro, cobrindo os principais eventos, porque até então o Guarani nunca tinha sido rebaixado. Então, assim, foi muito bacana, meu período... Eu tinha a vida de jogador, né? Porque você fica lá... Pô, eu ficava no meu... Eu morei no Brinco de Ouro, porque, na verdade, assim... Quando eu fui pro Guarani, quando o Neto me levou, o Guarani me pagava um apartamento. Eles pararam de pagar geral, atrasaram 6 meses de salário, foi todo mundo despejado. Você foi despejado? Fui despejado. Jogaram tuas coisas da janela? Jogaram tudo. Aí eu fui morar com o Richard, o Neto falou, ó, o meu irmão tá morando aqui, eu morei com o Richard um tempo, com o irmão do Neto lá, foi aí que surgiu o apelido do Cascão. Puta, conta essa história. Você não tomava banho? Não, a história é a seguinte. Conta a história do apelido do Cascão, né? Você já me contou. Vamos ver se você vai contar a mesma versão no ar. A história do Cascão é o seguinte, minha mulher tá aí pra provar. A história do Cascão foi o seguinte, dia tava eu e minha... Na época era namorada, né? Assim, a gente tinha pouco tempo de namoro e tal, mas pouco tempo não, já tinha uns 2, 3 anos, mas... Enfim, você não quer queimar o filme com a namorada, né, meu? Hoje eu tô 26 anos com ela, hoje em dia... Você
caga de porta aberta, faz, né? Não tá nem aí. Mas enfim, na época eu ainda tava tentando fazer uma moral com ela. E aí, nesse dia, o Richard não tava em casa. E tava só eu e ela. E eu tava, acho que no quarto, na sala, e ela foi na lavanderia pegar alguma coisa, ela deu um grito. Falei, caralho, o que aconteceu, né? O que foi? Fui lá na lavanderia, em cima da máquina de lavar, tinha uma cueca com um pedaço de cocô, assim, ó. Não era uma freada. Freada, todo mundo um dia dá, velho. Mas aquilo era um pedaço de merda na cueca. E aí eu fiquei impressionado. Eu falei, cara, porque eu falei assim, ela vai pensar que sou eu, né? Mas não era eu. Tô falando, desculpa, tá? Não, pode ficar à vontade. Vai lá, vai embora. Aí eu fiquei achando que... Eu fiquei com medo dela achar que era eu. Falei, não é meu, não sei o quê. Pô, pelo amor de Deus, tal. Aí, enfim, passou. Só que a senhora... Eu sempre fui aqui de São Paulo. E aí quando o Richard veio, eu falei, você é um puta de um porco, velho. Pô, minha mina aí, velho, você vai cagar na cueca? Porque ele deixava, porque a dona Cida, a mãe do Neto, mãe dele, vinha aos finais de semana pra lavar. Então, pô, por que ele não jogou na privada e deu sei lá, velho. Sei lá, mano. Sei lá, é impressionante. Não sei te explicar isso aí. Ué, que coitado do Richard. Não, coitada da sua mulher. Que Deus o tenha, né? Que Deus... Ah, tá, verdade. O Richard, pô. Mas enfim. Não tá aqui mais pra se defender. Não tá aqui mais pra se defender. Mas a minha mulher me defende, porque ela sabe que é verdade. Aí fui falar, pô, seu porco, não sei o que lá. Aí quando foi... voltei pra São Paulo, que era dia de jogo domingo. Aí segunda era folga. Quando eu voltei na terça... Ele contou pra todo mundo que quem tinha cagado na cueca era eu, quem tinha não sei o que era eu, que eu não tomava banho, que eu era porco. Aí o Neto, com a galera, o Neto começou, puxou Cascão, e ficou Cascão. Como eu não sou responsável, eu nunca me importei com isso. E porra, eu nunca liguei pro apelido também, acho que até... Aí depois do Donos da Bola, bombou essa porra aí e ficou. Não, mas na época que você fazia lá com a gente fazia junto lá o golaço era na Leço, porra. Então, não é... Pois é, o Neto sempre me chamou de Cascão desde 2000, isso aí foi 2001 ainda. Golaço foi que ano? Golaço acho que a gente fez junto 2004, 2005. Foi 2006. 2006. Já era 2006. Cascão faz tempo, Já então. era Cascão. O Neto me chamava de Cascão. Mas eu não sabia disso. Não, então, mas ninguém sabia. Era só ele que falava. É, só ele que falava. Então, tipo, aí quando vai pro ar agora o programa... agora fudeu, né? Aí, tipo, agora... O Brasil sabe, às vezes, é engraçado que ele fica... Pô, você tá famoso, hein? Porque, assim, eu nunca me preocupei com isso. Mas, às vezes, a gente tá andando na rua, os caras... Cascão, eu toco o hino do Corinthians. Eu tava com a minha mulher outro dia no shopping, cara... Falou dentro da livraria Cultura lá. Eu falei, não acredito, cara. Olha as coisas que o cara faz. Mas, cara, eu até, assim, é legal. Mas isso realmente é uma coisa que não me move, assim, sabe? Mas ali foi legal também, completando a experiência no Guarani, que depois do Richard, o Neto fez essa reforma no alojamento. Eu morei um ano e pouco embaixo das arquibancadas do Brinco de Ouro. Mas era legal. Porra, legal pra cá. Puta experiência. Mas tinha forro, tinha tudo. Cara, vocês viram arquibancada eu ali? usava... Não. É embaixo da arquibancada, mas tudo bonitinho. O Brinco de Ouro é uma puta estrutura. É que ninguém sabe, mas é um puta de um estádio, um puta de um clube. Eu podia usar todas as instalações. Eu usava a academia dos caras. As tias da lavanderia lavavam minha roupa. Davam um troquinho, né? Tipo assim, elas podiam lavar, mas eu dava um dinheirinho a mais, elas lavavam a minha roupa particular. As cueca também? Tudo, mas eu não freava. Mas, porra, pelo amor de Deus, se fosse o Richard lá ia dar trabalho. A lavanderia... Tô tentando pegar, vai que foi ele. Não, né? o restaurante, almoço, janta, puta, rango de primeiro. Brinco de Ouro, na verdade o Guarani sempre foi um clube campeão, assim, sabe? É que os dirigentes realmente que sempre arrebentaram o Guarani. Mas é por isso e a tal da Lei Pelé. SAF, e a tal da Lei Pelé. A Lei Pelé, quando deu essa virada, que foi mais ou menos nessa época. Falar mal do Pelé vai arrumar confusão com que não foi o Pelé que fez. O coitado herdou o nome, que foi aquele lance pra tirar o jogador enfim, né? Que antes o jogador ficava preso, era escravidão que falavam. Mas arrebentou os clubes, porque de certa forma os clubes detinham a molecada ali, ele não tinha como o moleque pegar o passe a partir daquele momento o moleque vazava. Paulo André, por exemplo, que começou lá com a gente. Paulo André, um momento, chegou e falou, cagou pra todo mundo, foi jogar no São Paulo. Pouca gente sabe, ele jogou na base de São Paulo. Na época que você tava no Guarani, o Tite já tinha ido embora de lá faz tempo. Já. Foi 78. Já, o Guarani... o Tite eu não sei quando, que ano 20 anos atrás. O Tite... Foi na década de 70? Aquela final de 78, Guarani... 78 não, 86. Mas o Guarani sempre fez uma coisa bacana. 86. O Guarani sempre foi uma coisa bacana também, que é... utilizar os profissionais, ex-jogadores, com competência, claro, na base ali, na parte de gestão
do clube mesmo, funcionário. Trabalhou lá o Gomes, zagueiro de 78, o Barbieri, até hoje o João Paulo... Barbieri e Neto. Isso, até hoje o João Paulo, o ponta, que fez sucesso no Guarani nos anos 80, jogou no Bari. Foi eleito o melhor jogador estrangeiro do campeonato italiano. Ele tá lá, ele trabalha na base do Guarani também. O Mauro Cabeção, lateral direito, infelizmente faleceu. O Jorge Mendonça Mauro jogou no Santos, foi campeão em 84. Exatamente, o Mauro, lateral direito, o Jorge Mendonça também, os dois falecidos, também trabalharam lá comigo. Pô, eu levei o Jorge Mendonça, puta honra, né? Eu lembro que o Casagrande fazia com o Villani uma entrevista, eles juntavam no Lelis ali, eles faziam uma resenha. Pro Casão fazer a coluna dele, pô, eu levei o Jorge Mendonça lá pra eles fazerem a coluna. Então, na verdade, assim, o Guarani me deu essa abertura pra conhecer muita coisa e, ao mesmo tempo, minha relação com o Neto foi se estreitando de uma maneira muito forte, sabe? E aí, dali, eu fui pra Record, foi depois na Rede Mulher. Aí você foi acompanhando ele? Não, então, eu fui pra Record. Ele foi pra RTV. É, isso que eu ia falar. Ele foi pra RTV, eu fui pra Record. Mas aí, depois, o Neto foi pra Record, que é onde o futebol tava. Ele fez um Mundial de São Paulo. Ele trabalhou na ESPN Brasil também, o Neto? Na ESPN Brasil, não. Ele trabalhou? Não, ele trabalhou na rádio. Não na TV. Rádio ESPN Estadão. Ele fez um Lembra período dessa rádio? Lá. Sim, claro. Na TV não. Mas ele fez bastante coisa, assim, né? Ele percorreu mais, eu consegui ficar mais. Eu fiquei na Record, fiquei quase 5 anos. Depois do Guarani, na Record, quase 5 anos. E aí eu fui pra Band. Lá na Band eu já tô há quase 17 anos. São 11 tem uma plaquinha nas costas. Já são 11 anos de Donos da Bola. A gente começou um projeto...